Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma nova manhã na presença de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por mais este dia que Ele nos dá. E nós vamos orar para continuarmos nossa meditação no livro do profeta Daniel. Estamos encerrando agora o capítulo 8. E depois nós vamos começar o 9 amanhã. Então hoje nós vamos orar e fazermos uma impressão assim mais superficial daquilo que Daniel pode nos ensinar acerca das nossas vidas, ok? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, nós te bendizemos pelo dia que nos dá, pela noite que nos deu. E apesar de todas as lutas, ó Deus, que o Senhor permite que possamos passar, o Senhor tem sido generoso para com nossas vidas. Quando nós avaliamos o todo, nós encontramos, ó Deus, tuas bênçãos sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família. E isso enche o nosso coração de alegria. Eu te louvo pela tua bênção sobre nossas vidas, Senhor. E eu peço que continues, ó Pai, a fazê-lo assim. Eu peço que continue a encher o nosso coração de paz e de força. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu dou o bom dia a Rúbia. Deus abençoe, Rúbia. Bom dia a você, sua casa. A Zilá. Deus abençoe, Zilá. A Alessandra. Ao Paulinho. Também a Zenilde. Muito bem, são esses os que aparecem para mim aqui nessa manhã. Deus abençoe a vida de vocês e a vida dos demais irmãos também que estão assistindo. A dona Francisca, Deus abençoe a senhora, irmã, que estão assistindo agora de manhã, mas talvez não aparecem na tela para mim aqui. Nós vamos dar continuidade, vamos para a última parte agora do capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 15, ok? A partir do verso 15, diz assim: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão
e não havia quem entendesse. De uma certa forma, tudo que tudo que consta do verso 15 em diante nós já vimos. O verso 15 demonstra que ele teve a visão e ele procurou compreender a visão. Então, quando ele diz aqui, ouviu uma voz de homem de entre as margens do Ulai, no versículo 16, versículo 15, ele diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Aqui está falando de anjos, né? O Senhor permitiu, nesta ocasião, isso não é uma regra, mas o Senhor permitiu que os anjos, contidos na visão de Daniel, explicassem para ele. E nesse caso ele até menciona o nome de um, que é Gabriel, né? Que já é mencionado em outros momentos da Bíblia. Então o anjo Gabriel explica para ele, a partir do verso 18, o conteúdo daquilo que ele estava vendo. E a explicação, nós já vimos a questão do carneiro, que era o reino da Média e a Pérsia, o carneiro com os 2 chifres, não é? Sendo que um dos 2 chifres era maior do que o outro, que era a Pérsia. E depois vem o bode peludo com um chifre grande, que representava a Grécia, e derrubou a Média e a Pérsia, ou seja, destronou a Média e a Pérsia e assumiu o controle da Babilônia, estendendo todo o seu império. Aí ele diz que esse chifre foi quebrado e no lugar dele nasceram 4 outros chifres menores, mas também chifres que demonstravam um poder bem sucedido, que representa os 4 generais de Alexandre o Grande. Após a sua morte, seu império é dividido entre os 4 generais. Aí ele diz que desses 4 nasceu um chifre, e esse um chifre, aqui no versículo 23, diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Esse rei, esse versículo 23, corresponde o versículo 9. Corresponde ao versículo 8 e o versículo 9. O versículo 8 diz: o bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um desses 4 chifres, saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, esse chifre pequeno, que se mostrou notável para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, o anjo explica, começa a falar sobre ele aqui no versículo 23. Então, 23, ele diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforços de mãos humanas. Então, essa explicação aqui é aquela explicação sobre Antíoco IV, que nós falamos ontem, né, que foi o descendente da dinastia dos Seleucidas. E Seleuco foi um dos generais de Alexandre, o general que acabou tendo a extensão maior do império de Alexandre. Seus descendentes são chamados de Antíoco. Antíoco era o nome do pai de Seleuco. Então aí vem Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III
e aí Antíoco IV, que é este governante especificamente. E depois dele, então, surgem os romanos, que vão tomar posse daquele lugar. O que eu gostaria de compartilhar conosco hoje está mais ligado nesses últimos 2 versos. Aliás, mais relacionado ao último verso, verso de número 27. Ele diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. Por que Daniel ficou enfermo? Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Esse enfraquecimento que Daniel comenta, e essa enfermidade que Daniel comenta, na realidade é o desgaste físico e emocional da visão que ele recebera de Deus. Então, ele ficou tão horrorizado com aquilo que ele viu, ele ficou tão horrorizado com aquilo que Deus mostrou para ele que queria, na época futura, na perspectiva dele, acontecer com o povo de Deus, que ele ficou abatido. Ele ficou abatido, ele permaneceu alguns dias, talvez assim, desolado. A ideia aqui, a palavra enfermo, a palavra enfermo e a palavra espantava-me com a visão, trazem consigo o sentido de uma desolação, de algo horroroso, uma coisa que causou um horror enorme. Bom, a palavra horror já traz consigo a sua intensidade, né? Algo que causou horror a Daniel a partir do momento que ele compreendeu. E teve desdobramentos, essa visão, essa compreensão, teve desdobramentos na vida emocional e na vida física de Daniel alguns dias seguintes. Então ele esteve muito abatido, e aí chegou um momento então que ele parou, se levantou e foi tratar das coisas do rei, que era a responsabilidade dele. E no fim ele diz que espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Por que nós estamos compartilhando isso? Porque às vezes nós passamos por momentos extremamente difíceis. E esses momentos mexem com o nosso emocional, esses momentos mexem até com a nossa integridade física, no sentido das enfermidades psicossomáticas, né? Quando o nosso emocional não está bem, então aí começam a surgir problemas físicos em nossas vidas. E às vezes alguém pode chegar para a gente e falar assim, que isso é falta de fé, que isso é falta de confiança em Deus, ou talvez até mesmo que isso é pecado, fruto de pecado. Na realidade, irmãos, há circunstâncias na vida do crente que essas questões podem ser falta de fé. Em outras ocasiões, podem ser consequência de pecado. Mas nem todo impacto, nem toda espanto, nem toda angústia que uma pessoa tem se faz por falta de pecado, se faz por falta de fé ou se faz por pecado. Se faz também pela compreensão de uma situação tão difícil, às vezes, de ser digerida, que para nós nos gera angústia. Essa angústia não é falta de fé, mas é, na realidade, a compreensão de certas circunstâncias duras, circunstâncias difíceis, circunstâncias que nos levam à tristeza, circunstâncias que nos levam a um sentimento de misericórdia, a um sentimento de contrição, a um sentimento de inconformação com aquela realidade com a qual nós nos deparamos. Isso faz parte do ser humano.
Nós temos isso porque nós somos humanos, nós sentimos as questões. Deus nos fez assim. Então, alguém pode perguntar, é possível que um crente fique angustiado? Sim, é possível. É possível que um crente fique angustiado. É possível que um crente passe por momentos onde sua compreensão das coisas o levará a uma circunstância de tristeza, a uma circunstância de abatimento? Sim. E o maior exemplo que temos disso é a pessoa de nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que nos momentos que antecediam a sua crucificação, a sua angústia foi tamanha que o seu suor ficou como sangue. E ele mesmo disse isso aos discípulos. Ele levou os discípulos para orar com ele. Os discípulos estavam pesados de sono. Todas as vezes que ele retornava, os discípulos estavam dormindo. E ele disse para os discípulos, olha, minha alma está angustiada até a morte. Ore comigo. Então, é perfeitamente possível que um crente, fora da realidade de ter cometido algum pecado e fora da realidade de uma fé pequena, talvez eu possa dizer assim, ou da falta do exercício da fé, ele pode entristecer-se com a compreensão de situações duras, de situações talvez até então inimagináveis, de situações de pecado, não da própria vida, mas fora dela, talvez de pecado da igreja, talvez de pecado de uma determinada pessoa. Ele pode se entristecer por perceber como que às vezes a dureza de coração leva as pessoas a um caminho de luta, a um caminho difícil, a um caminho de derrota. Então, esse tipo de compreensão, esse tipo de entristecimento, ele é perfeitamente possível e a Escritura não vê problema nenhum nisso. A Bíblia não coloca problema quando uma pessoa se encontra assim. Os cuidados que nós precisamos ter é de não perdurar, não permitir que essa circunstância perdure tempos sem fim. Porque a tristeza, ela consome. A tristeza, ela bate o coração de tal maneira que se nós permitirmos passar por ela durante muitos e muitos dias, pode talvez se transformar verdadeiramente numa enfermidade. Pode gerar talvez uma depressão, pode passar por momentos difíceis, mas nós devemos lutar contra ela? Sim, nós devemos lutar contra aquele estado de tristeza. Ele é possível de ser instalado, é permitido de ser instalado, mas ele não pode permanecer longo tempo no coração, porque senão ele nos torna verdadeiramente doentes. Mas isso não é falta de fé. Isso não vem a ser consequência de pecado em alguns casos, como eu falei lá atrás também, em alguns casos não tem nada a ver com falta de fé. É verdadeiramente a assimilação, a compreensão de uma situação difícil demais. O que fazer em casos iguais a esse? Se porventura nós nos encontrarmos numa situação de absoluta tristeza, de intensa tristeza, por uma circunstância difícil de entendimento, ou talvez até porque nós de fato entendemos verdadeiramente o caso, mas nos espantamos ou nos horrorizamos com a realidade dos fatos. O que fazer numa circunstância como essa? A primeira questão, nós precisamos orar. Precisamos colocar o nosso coração e aquela circunstância na presença de Deus. Mas não é fazer uma oração do dia, é orar com insistência. Orar na presença do Senhor. Orar como se a saída daquela circunstância dependesse completamente e exclusivamente da nossa oração. Então nós vamos orar por nós, para que Deus nos auxilie a sairmos daquela circunstância, e vamos orar também pela própria circunstância, para que Deus mude, para que Deus
traga arrependimento, para que Deus traga contrição, para que Deus faça um milagre, para que Deus leve aquela situação a bom termo. A outra circunstância, a outra questão que nós precisamos fazer é verdadeiramente nos lembrarmos que existem outras circunstâncias que também dependem de nós. E aí nós precisamos nos levantar e seguir em frente com as questões que também dependem da nossa vida. Nós não podemos parar nas outras questões. Veja, Daniel disse: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Quer dizer, ele tinha afazeres. Ele não permitiu que a tristeza interrompesse os seus afazeres. Então, isso é muito importante, porque às vezes nós temos a permissão de estarmos tristes? Temos. Mas aí nós damos tal liberdade à tristeza que ela invade a nossa vida e ela barra tudo. A pessoa não trabalha mais, a pessoa não come mais, a pessoa não levanta da cama. Se tem pessoas que dependem dele, a pessoa não faz mais nada. Fica por conta da tristeza. Isso não pode acontecer. E isso tem a ver conosco. Nós é que damos essa liberdade para que a tristeza se instale e cause esse estrago. Se porventura chegar nesse ponto, já é um estrago que a tristeza tem causado. Então nós precisamos levantar, precisamos reagir, precisamos entender que temos afazeres, que temos responsabilidades e precisamos nos levar a fazê-los. Não podemos deixar que tal situação venha a nos tirar da órbita, né? Em terceiro lugar, nós precisamos compreender, irmãos, que Deus quer nossa maturidade. E às vezes Deus utiliza desses métodos para gerar em nós maturidade. Às vezes Ele utiliza da compreensão de certas circunstâncias que são difíceis para que nós possamos compreender a extensão do pecado, para que nós possamos compreender os desdobramentos e consequências do pecado, da falta de fé, de um coração duro. E essa compreensão, ela não deve ser utilizada apenas como um espanto. Nossa, olha o coração duro daquela pessoa. Não. Ou até mesmo o nosso próprio coração duro, não só do outro, mas às vezes o nosso mesmo nos leva a determinadas circunstâncias que no meio da situação a gente diz assim: nossa, mas olha, estou passando por isso porque eu estou relutante em fazer a vontade de Deus. Então, aquela compreensão deve ser utilizada como um elemento para ensino. Aquela situação, ela não deve ser apenas contemplativa. Ela deve ser utilizada para ensinar, para mudar a nossa postura, mas mudar de acordo com aquilo que a Escritura requer de cada um de nós. Há pessoas que mudam, mas mudam para pior. Há pessoas que têm, por causa de uma compreensão ou de alguma situação difícil que Deus permite que a pessoa entenda ou passe, a pessoa se fecha ainda mais. Então, esse tipo de mudança não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia coloca para nós. Esse tipo de mudança está ligado à própria dureza do nosso coração. E, na realidade, não é uma mudança. É ainda uma solidificação do nosso pecado, da nossa natureza terrena e pecaminosa. E é, na realidade, uma manifestação de rebelião ainda maior àquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas. Então, a visão ou a compreensão de uma situação de horror por causa de dureza de coração, por causa de falta de fé, quer seja nas nossas vidas, quer seja na vida de uma outra pessoa, deve nos ensinar, deve nos transformar para algo melhor, deve nos fazer a olhar para a palavra de Deus e perguntar: o que é que Deus quer que eu faça numa circunstância dessa? Se a situação não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha família, tem a ver com a família de uma outra pessoa, por que Deus me mostrou isso?
Eu passei numa circunstância certa feita que eu fiquei muito tempo me perguntando, por que eu? Por que eu? Por que Deus não deu aquela compreensão para outra pessoa? Eu presenciei o pecado de um grande amigo um dia e eu nunca queria ter visto aquilo, porque não foi saber, eu vi. E eu fiquei pensando, por que eu? Por que eu, justamente eu, tinha que ter visto aquilo? Então, assim, é complicado, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos sermos edificados com tudo aquilo que o Senhor coloca às nossas mãos como fundamento, como elemento didático, como instrumento para crescimento, para contrição, para uma vida piedosa, para uma vida cheia de graça, para uma vida cheia do Espírito Santo na presença de Deus. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso da seguinte maneira: não é falta de fé e não é demonstração de pecado. Pode ser, mas nem tudo é falta de fé e nem tudo é demonstração de pecado, quando por causa da compreensão de uma determinada situação, o coração do crente vem a se entristecer, vem a passar por lutas, venha a ter momentos de horror pela compreensão das questões ou ligadas a ele ou fora dele, dos desdobramentos relacionados ao pecado. Aqui, toda essa circunstância que Daniel viu era por causa do pecado do povo. Então, ele estava horrorizado com aquilo que Deus faria no futuro para corrigir o povo. E por isso que ele esteve nessa circunstância. Mas ele não se permitiu permanecer assim. Então, isso é muito importante. Não é falta de pecado, a Bíblia não nos censura nessa compreensão, mas a Bíblia diz que nós não podemos permanecer dessa maneira. Nós precisamos reagir e nós precisamos aprender com essa circunstância e até naquilo que depender de nós, cooperar para a mudança do quadro. E a mudança do quadro se faz nesse sentido com a oração, se for o caso, com o aconselhamento, se for o caso, com um acompanhamento, ainda se for o caso, com uma correção, uma palavra de amor, mas de correção e de direcionamento ao sentido. Gostaria que nós pensássemos nisso e que nós tivéssemos uma vida mais leve, porque às vezes a compreensão errada, eu sou crente, eu não posso passar por isso, mas que tipo de crente eu sou, que eu estou triste por causa disso? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus nos fez seres com coração, no sentido de emoção. Nós entendemos a dor do outro, nós passamos por essas circunstâncias e isso Deus nos fez assim. Então faz parte da nossa natureza humana. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que fortaleça nosso coração quando nós passarmos por momentos difíceis na vida. Quando a tristeza abater o nosso coração, quando às vezes o desânimo bater a porta, quando a compreensão de uma situação difícil for também da mesma maneira difícil de digerir, de compreender, de aceitar, que o Senhor, ó Deus, nos auxilie nesse momento, que a Tua graça nos assista, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, dirija os nossos passos, que o Senhor, ó Deus, dê saída ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, venha acalmar, ó Pai, o nosso eu naquele instante. Não permita de maneira alguma que essas circunstâncias venham a ser usadas, ó Deus, de maneira ruim, de maneira maléfica em nosso coração. Permita assim que possamos crescer com elas. Permita assim que possamos amadurecer, que possamos ser transformados de acordo com a vontade do Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos neste feriado, guarda-nos diante de Ti e dá-nos, meu Pai, a Tua direção sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que seja um bom dia e até logo mais à noite. Tchau, tchau.